Com quem você fala nessa quarentena? Com seus pais, com seus amigos? Mariana é um pouquinho diferente. Ela não tem ninguém para conversar. Mariana estava sozinha, como sempre, sentada na sua sala de jantar. Ela já tinha terminado sua refeição e ela havia cumprido todas as suas tarefas que deveria ter executado. Não sabia o que mais fazer e, portanto, ela estava parada, olhando para sua parede. Mariana? Perguntou uma voz. E Mariana, logicamente, ficou muito assustada e decidiu perguntar quem era. Então, a voz se apresentou. Ela era a sua parede. Ela tinha medo de se apresentar porque a sua inquilina nunca a deixava falar. Mas agora, presa em casa, com tantos dias em sua companhia, ela decidiu se pronunciar e iniciar uma conversa. Duvidando da sua sanidade mental, Mariana começa a procurar em todos os lugares da casa, decidida de que alguém havia invadido seu apartamento para lhe atormentar à noite. Ou então, quem sabe o seu ex-marido não tivesse voltado para o apartamento a fim de alguma coisa. Afinal, ela tomava medicamentos para ansiedade, não para esquizofrenia. A parede ficou irritada que Mariana duvidasse da sua existência e foi então se manifestar. Mas mesmo assim, ela continuava acreditando que era sua própria consciência, pois ela estava dias em casa, presa em isolamento social sem falar com ninguém. A parede se apresentou para ela. Ela era uma parede velha do edifício que havia passado por muitas coisas naquele lugar. Já que ela estava tão sozinha e fazia muito tempo que ela não falava com ninguém, mesmo que fosse a sua própria consciência, ela queria conversar. E por que não, se esse alguém fosse a parede? Vai, me conta uma história que eu nunca ouvi, disse Mariana. No dia 1º de 1974, um incêndio consumiu 14 andares dos 25 de uma construção, deixando 187 mortos e 300 feridos. Tudo parecia bem até um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar começar, por volta das 8h45 da manhã. Rapidamente, o fogo se alastrou e em menos de 5 minutos, a fumaça preta atrapalhava a visão de quem tentava fugir do foco das chamas. Desesperadas, elas tentavam fugir pelas escadas de incêndio, elevadores e, em casos mais extremos, elas desistiram de lutar pelas suas próprias vidas e se jogaram pelas janelas. Tivemos momentos de todos os tipos que vocês podem imaginar. Desde se encolher para tentar se esconder das chamas porque elas lambiam o teto, até usar corpos de pessoas que estavam mortas para nos proteger do fogo. Era o inferno de Dante. O prédio passou por uma reforma e continua sendo um prédio comercial, mas hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira. Reza a lenda de que a alma de 13 pessoas mortas durante o incêndio continua perambulando pelo edifício. Enquanto a parede contava a história, Mariana percorria a sala impacientemente. Quando a história terminou, Mariana ficou irritada e confusa, porque ela havia pedido uma história que ela não conhecia. No fim, ela desistiu de conversar com a parede. Ela achava que ela não era muito boa de conversa. Nesse isolamento social, ela sentia mesmo falta dos seus amigos. João, Enzo, Natália, Marta, Paula, Roberto, Roselita, Laura, Ernesto, Sandra, Maria, Marcos e Bruna. Eu espero que vocês tenham gostado da história. A gente quis homenagear e lembrar esse acontecimento triste do edifício Joelma e mandamos muita força para as famílias que passaram por todo esse acontecimento. Muito obrigada. Se você gostou da história, por favor,
Deixa seu comentário, curte o vídeo para ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.